meu querido. Boa tarde. Olá, Tony, mais uma vez, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. A gente volta agora, Tony, para falar sobre eleições. Conversando aqui com o doutor Leonardo, juiz eleitoral aqui da cidade de Paranaguá. A eleição terminou, mas não acabou. Isso porque daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, aqui no Fórum da cidade de Paranaguá, haverá uma retotalização dos votos da última eleição municipal. Conversando com o doutor também, é que ele estava me explicando que ao todo são 41 processos que estavam em curso ainda desde a época da eleição e hoje será feita uma recontagem destes votos. A gente vai conversar com o doutor aqui, ele vai explicar no detalhe para a gente também a importância do dia de hoje para que aí sim, finalmente, todos os números sejam oficiais. Doutor, no primeiro momento, o senhor falou para mim que são 41 candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas ou deferidas e acabou alterando também o status dessa candidatura. É isso mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores da TVCI. Vamos lá, muitos desses candidatos que tiveram a situação agora pacificada, por assim dizer, a gente já tinha considerado a situação deles anteriormente. Eram pessoas, por exemplo, que a urna identificava como candidato com registro deferido ou indeferido, mas com recurso. Esses recursos, boa parte desses 41, aliás, todos os 41 que a gente vai receber hoje, transitaram em julgado. Ou seja, a situação se confirmou, não há mais como alterar a questão do registro da candidatura. Mas boa parte deles já eram questões que a gente já tinha levado em conta. Eram situações, então, por exemplo, que a gente tinha indeferido, mas ele tinha recurso, e agora está indeferido, trânsito e julgado. Ou deferido com recurso, deferido, trânsito e julgado. Ou seja, esses aí, a maior parte deles, não altera nada daquilo que já foi feito na totalização no dia das eleições. Mas existe um candidato específico, né, que realmente o status dele estava como indeferido com recurso lá no dia da eleição, e daí por isso os votos dele foram considerados nulos durante a totalização, mas que agora transitou e julgado o recurso e ele prevaleceu. Ou seja, aquilo que era indeferido com recurso se tornou candidatura deferida por força da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que transitou em julgado. Esse candidato específico fez uma boa quantidade de votos, fez mais de 1.000 votos, ou seja, agora, na hora da retotalização, é bem possível que vá haver uma alteração no quociente eleitoral e na distribuição das candidaturas na eleição proporcional. Então, muito provavelmente, essa mudança até mesmo agora, passando a valer esses votos, tem alteração nas cadeiras, né? Entre algumas dessas cadeiras, a vereadores aqui em Paranaguá. A gente, assim, até os partidos políticos já fizeram esses cálculos prévios, eles já têm noção disso, né? De que realmente, considerando esse candidato cujos votos dele foram declarados nulos por ter sua candidatura indeferida, agora, considerando que ela foi deferida e não há mais nenhuma discussão quanto a isso, os votos vão para esse candidato, mas também vai para a legenda dele, o que deve fazer uma modificação naquela imagem que nós tínhamos da Câmara de Vereadores, né? Vai haver uma alteração quanto à composição de partidos e também quanto à composição dos vereadores. Este evento, então, Tony, essa cerimônia da retotalização dos votos, ela acontece daqui a pouquinho, 1h30, aqui no Fórum da cidade de Paranaguá. A população pode participar, é feito realmente uma situação bastante aberta. E é importante também falar, né, doutor, não é nenhum erro de urna, não é nenhum erro de contagem destes votos. São, então, algumas situações em que a Justiça Eleitoral acabou alterando o status da candidatura. É muito importante deixar isso porque nos últimos anos a gente viu aqui no Brasil uma dúvida, né, perante aí a forma como é feita a votação aqui no Brasil. Exatamente. Veja como o sistema é seguro, né? No dia da eleição, eventualmente o candidato X ou o candidato Y estava com sua candidatura indeferida por uma decisão aqui da Justiça Eleitoral que entendeu. Talvez ele não juntou o documento certo, talvez ele não demonstrou aquilo que se esperava que ele demonstrasse no prazo correto. Mas, posteriormente, essa pessoa, ou aliás, não posteriormente, mas dentro do prazo recursal, ela impugna e faz parte do direito dele e consegue alterar essa situação. A urna preserva os votos dessa pessoa. Cada voto que foi dado lá na urna, para a pessoa, seja com candidatura deferida ou indeferida, foi guardado na urna. Na hora de contar os votos é que a gente faz a identificação se aquele voto é considerado válido, porque foi dado por um candidato válido, ou se ele é inválido. Mas nenhum voto se perde, todos os votos estão registrados. Então não é uma alteração aqui de contagem de votos. Os votos foram contados e continuam sendo os mesmos. O que acontece é uma alteração no status jurídico desse voto. Um voto que era considerado antes por um candidato que foi
indeferida a candidatura, agora é considerado um voto dado por um candidato que teve deferida a sua candidatura. E isso faz uma alteração, naturalmente, no coeficiente eleitoral e depois também na quantidade de cadeiras de cada um dos partidos. Perfeito. Doutor, muito obrigado, então, pelas suas informações. Muito importante a gente esclarecer também essa situação aqui no Voz do Litoral para todo mundo que nos acompanha. E olha só, Tony, tão importante que é essa cerimônia que vai acontecer daqui a pouco, como o doutor acabou de falar para a gente, é de um candidato, um dos candidatos, né, que vai ter o seu status também alterado, teve mais de 1.000 votos. Então, muito provavelmente vai ter mudanças também de algum ou então alguns vereadores e vereadoras que foram eleitos na última eleição municipal aqui na cidade de Paranaguá. Vale destacar ainda que a gente vai continuar aqui no fórum acompanhando essa situação e daqui a pouquinho aí, logo após, a gente traz já mais informações nas nossas redes sociais, o nosso portal e também à noite no Litoral Urgente. Tony. Muito obrigado, Michel. Obrigado, doutor. Sempre muito atencioso, né? Trazendo as informações, os detalhes. Isso é muito importante para o nosso telespectador. Obrigado, meu querido. Qualquer atualização dentro do programa ainda, a gente dá um jeito, tá bom? Muito bem. Olha, o Paranaguá sempre teve problemas nas eleições, sempre, é histórico. Né? Corrupção, compra de votos, denúncias várias, mas nada parecido com o que aconteceu nas eleições desse ano. Eu nunca vi nada parecido.